tarde. Boa tarde, Duda. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Fala para o nosso telespectador de início, Ailton. Quem é o Ailton? O Ailton vive do quê? Trabalha? É formado até onde é a sua escolaridade? Apresenta para o nosso telespectador inicialmente o perfil do Ailton. Boa tarde, Duda. É um prazer estar aqui na TV Prevê e estar aqui defendendo a causa operária, o Partido da Causa Operária, tá? Ailton é um pai de família, nascido e criado na cidade de Bauru. Aos 21 anos de idade, se casou, tem 2 filhos maravilhosos, uma família em plenas condições de saúde muito boa. E hoje, estando aqui, é um grande prazer prestigiar também a TV Prevê, de estar dando esse espaço para o partido também, tá? Que é uma emissora bauruense. E também falar um pouco mais da nossa cidade de Bauru, né? Claro. Porque ficou bem claro que no sábado, no debate que a gente teve aqui na cidade, aqui na TV Prevê, as inverdades aí colocadas aí por alguns candidatos. E agradecer também, já que você falou da minha atividade profissional, ao Jorge Pellegrina, Edmilson Barbosa Miele. Essas pessoas fizeram parte da minha vida aos 12 anos de idade, onde eu tive uma dificuldade familiar, e essas pessoas me ingressaram nessa profissão que hoje eu tenho com tanto amor, que é a profissão de mecânico de automóveis. E você tem uma oficina aí? Isso, tem uma oficina mecânica. Onde fica? No Alto Paraíso. Alto Paraíso. Alto Paraíso. Ailton, qual é a sua experiência política? O que você já fez em termos políticos? Você foi candidato a vereador alguma vez? Ó, Duda, nunca, a primeira vez, estou tendo essa oportunidade pelo Partido da Causa Operária, tá? Representar a classe operária e os trabalhadores no contexto geral. Não tenho experiência política, mas de movimentos sociais, claro. E na luta pelos movimentos sociais tenho muita experiência. O que você já fez em movimento social? Movimento social, o apoio ao movimento Sem Terra, o movimento à luta urbana, o movimento da Casa do Hip Hop, que é um grande movimento de apoio aí aos jovens, a inclusão aos jovens, entendeu? O que te motivou a ser candidato a vice-prefeito, Ailton? Duda, como no início eu acabei de falar para vocês aí, e venho passar para todos os munícipes de Bauru, ficou bem claro por que ser candidato hoje na cidade de Bauru. Primeiramente, o golpe em andamento em nosso país, que esse golpe já está sendo refletido em nosso estado, em nossa cidade, já há alguns anos, tá? Tendo 3 temas assim praticamente emblemáticos dentro da cidade de Bauru, que seria a saúde, o IPTU e o transporte urbano, tá? A saúde, Duda, em 2013, nós tivemos mais de 500 mortes no pronto-socorro central, tendo em vista que a maior bancada representativa de médicos está hoje na Câmara Municipal, composta por 3 médicos, tendo também um médico que é deputado também, o gestor de Secretaria de Saúde, o Monte, também que é médico, e deixou a nossa saúde chegar no colapso que está. Hoje tem uma fila de mais de uma semana para uma internação no hospital de base. Isso é a vergonha. Por isso que eu falo para você, hoje eu não estou aqui à toa. Hoje eu estou aqui como munícipe, como pai de família, como bauruense. E respeito toda a classe pobre que está inserida nessa exclusão tremenda de deixar as pessoas à mercê num hospital, a falta de médico. E tendo em vista, Duda, os nossos médicos, os nossos enfermeiros, os nossos técnicos da saúde
são grandes guerreiros. Porque nós temos um pronto-socorro central hoje, obsoleto há mais de 25 anos. Nós temos um pronto-socorro infantil que eu tinha 10 anos, eu fui naquele pronto-socorro infantil, está do mesmo jeito. Nós temos médicos lá numa condição difícil, que faz o que pode pela população. Só que o município, infelizmente, se entregou. Fica com esse blá, blá, blá aí. Então a gente está cansado. Um dos temas maiores é isso da saúde. IPTU. Como que pode um IPTU dentro de Bauru, você vê prédios comerciais, não ter um IPTU progressivo? Um pai de família, há 40 anos atrás, ele comprava um terreno para ter sua família, criar a sua vida ali, ou morrer naquele local. Ele tinha sua casinha pequena, foi construindo ao longo da vida. Quando chega hoje com uma aposentadoria de um salário mínimo, um IPTU de R$1.000 mensais, tendo em vista que ele não tem saúde, ele não tem um posto de saúde decente, e ele tem que pagar o seu IPTU com aquela migalha. Então, é um dos focos também que a gente tem, que é o IPTU em Bauru. É uma vergonha o IPTU de Bauru cobrar o que cobra dos aposentados. O Ailton, por que vocês não têm candidato a vereador? Olha, Duda, nós não temos candidato a vereador porque hoje o nosso partido da causa operária, o foco maior é o golpe. Tá? O foco maior é o golpe. E denunciar o golpe. E organizar os trabalhadores no que está acontecendo. Nas quebras da CLT, na retirada do 13º, na retirada de férias do trabalhador. Então, é um dos focos assim que a gente bate muito nisso. É do golpe, a questão do golpe. E Duda, para puxar aqui, não esquecer do transporte público. Toda a população de Bauru. Nós temos 2 empresas em Bauru do mesmo dono. É um monopólio. Não tem uma disputa para abaixar valores de passagem. Não temos transporte correto para a população de Bauru. Nós temos uma falsa. É uma falsa que faz com a população. É claramente uma tristeza em saber que nós temos uma prefeitura engessada em 3 temas: saúde, IPTU e transporte, sabendo que tem muito mais coisas piores. Mas 3 coisas, questões difíceis de encarar. Porque toda a população sente. Você vai no pronto-socorro central, você fica 3, 4 horas para ser atendido. Você vai no transporte, você fica esperando o ônibus. Quando tem ônibus, passagem altíssima. O jovem precisa, num lado cultural, não tem ônibus, tem que ir a pé. Tem que atravessar lugares de difícil acesso. Então não tem um trabalho unificado para a população. Tem trabalho de interesse para alguns, entendeu? E Ailton, a gente sente claramente que principalmente a presença sua, que sabe argumenta bem, é uma postura muito mais ideológica do que uma postura prática. Por que vocês não fizeram alianças com os partidos de esquerda, até para que tivesse alguém na Câmara Municipal fiscalizando exatamente nesse teor, que é muito importante o papel do vereador como fiscalizador? Não deu para fazer aliança com outros partidos de esquerda? Aonde que estava a divergência? Onde eu deixei bem claro, há alguns minutos atrás, que a bancada representativa dos médicos na cidade de Bauru, né, que era para representar os médicos e a população num contexto geral da saúde, tendo em vista que nós temos um vereador que bate muito, fiscaliza muito bem dentro da cidade de Bauru, tá? Tem o meu respeito. Mas o plano do PCO, claramente, é organizar os núcleos de liderança de bairros para ter esse contexto de organicidade. Porque está bem claro que os vereadores aqui em Bauru não estão tendo uma inércia em cima da população, só está sendo inércia em cima da elite. Isso é claro. Você pega o Leão 13 hoje, não tem asfalto. Há quantos anos? Há muitos anos. Você pega a última rua lá, Lindonor de Souza Oliveira, tem mais de 20 anos. O núcleo que foi entregue, que consta aí, segundo falam, que tem asfalto. Não tem, está lá, à mercê. Então, claramente, hoje, se você organizar as lideranças de bairros, você tem claramente um grande ganho.
Agora, infelizmente, Duda, é muito triste em saber, em ver pessoas morrendo dentro de pronto-socorro, faltando médico. Eu não tenho vergonha de falar, eu estou aqui hoje representando a classe periférica, a classe trabalhadora, os oprimidos. Eu não estou aqui para fazer brinco com ninguém, não. Eu estou aqui para representar essa classe, que sofre tanto. Tendo em vista que tem um detalhe, Duda. Eu sofro na pele o dia também. Porque eu uso o pronto-socorro central. Os meus filhos usam o pronto-socorro infantil. Os meus filhos estudam em escola pública, onde eu dou muito valor. Viu, Duda? Então, assim, é bem claramente. Então, é fácil você ter um vereador, mas sentado na cadeira, né? Eu tenho um vereador. Esse vereador luta, fiscaliza e tem o meu respeito, tá? Mas o plano do PCO hoje é aglutinar a liderança de bairros, organizar para ter uma inércia bem claramente a favor da periferia, a favor da população. Mas sem coligação, logicamente você está se referindo a um vereador de esquerda de outro partido que não é o seu, né? Mas na hora que vocês tomam a atitude de não ter estabelecido alianças, vocês acabam prejudicando a eleição de um vereador que poderia ser importante para a própria causa de fiscalização que vocês estão colocando. Sim. Eu reconheço, Duda, mas infelizmente fechar com um partido golpista, jamais. Jamais. Tá? É bem claramente. Então, postura e compostura. Então a união do PT com o PRB foi uma coisa que magoou o PCO. Não é o PCO não aceitou. Não é que magoou. Isso aí atrapalhou a causa operária, atrapalhou os operários, os trabalhadores, entendeu? Isso não é de... Você foi claro agora, entendeu? Você foi claro agora. Bom, eu diria assim, realmente vocês vêm preocupados com o trabalhador, preocupados com fiscalização. Logicamente, então, vocês não têm um programa de governo na hipótese de que der uma guinada e o PCO vira prefeito de Bauru. O plano de governo, Duda, dá bem claro, a gente vai deixar essa condição aqui, ó, saúde, moradia, transporte, isso... Essas são as prioridades. As prioridades, claro. O ser hoje sem saúde, sem transporte, sem uma escola digna. Eu falo, Duda, bem claramente, eu fiquei 24 dias e 24 noites em frente de um colégio, Estela Machado, onde lá eu comecei o meu estudo em 86, no prézinho. E lá saí do meu 2º grau. Tá? E hoje tenho meus 2 filhos estudando lá. Então, eu fiquei lá 24 dias, 24 noites, para aquela escola não ser fechada por um governo golpista. Como que pode um governo chegar na tal conjuntura de fechar a escola? Não é uma reorganização. É um fechamento de escola, na cara dura. Isso é uma vergonha. Como que se retrocede numa escola? Escola não se fecha, escola se organiza, escola se valoriza o professor, aquele indivíduo que está ali para dar um ensinamento ao ser que está ali precisando daquele ensinamento e não voltar para trás. Esse é o princípio maior. Não adianta eu vir aqui falar um monte de coisa que não procede, não é palpável. Como que eu vou falar de finanças de Bauru hoje se eu não sei o que está lá dentro? Que bicho que está pegando lá dentro? Eu tenho que ser claro, eu tenho que ser verdadeiro para a população. A população tem que entender realmente. Eu não tenho que vir aqui encher de blá, blá, blá. Eu tenho que falar a realidade. O que o povo sente. O que o povo sente na pele, no sangue, no dia a dia. É isso que é a realidade nossa. Vamos admitir que o PCO ganhasse eleição em Bauru. Você mesmo está colocando, tem lugar antigo, tem que estar asfaltado, outro problema de água e etc. E lá. Como fazer isso, Adilson, num ano de crise, uma crise que massacrou o país, numa corrupção terrível, inacreditável, sem aumentar imposto? Ou a saída seria aumentar imposto do empresariado e da população, do modo geral? O imposto, vou deixar claro, o IPTU. O IPTU, no plano de governo da causa operária, não se cobra IPTU do trabalhador.
Nós temos vários meios de arrecadar. Mas ainda você está diminuindo o imposto, então? Sim, porque quem paga hoje imposto é a classe periférica. Os grandes, a elite, não paga imposto. Não paga imposto. Grandes prédios que estão em Bauru, fechado, não pagam imposto proporcional àquele prédio fechado. É uma exceção, Adilson. Não, é realidade. É uma realidade. Hoje você não tem a inércia do movimento social dentro de Bauru, urbano, à toa. Porque não há um trabalho, não há uma realidade. Com o projeto da Minha Casa Minha Vida, teve uma grande inércia? Teve, mas também ainda falta muito ainda. Falta muito. Como que eu vou falar de Coab se não produz casa, se não faz casa? Como? É claro isso aí. A gente, porque assim, Duda... O problema da Coab, pega aí, já que você citou. Como resolver o problema da Coab, que se um dia a prefeitura de Bauru tiver que pagar, se entregar a Bauru, não paga a dívida? Não é se entregar a Bauru. Você tem vários meios e ferramentas de negociar. Agora, o que a gente não pode é engessar o braço e deixar a coisa rolar. Não podemos. É o que eu volto a falar. Imposto, como que você não pode? Imposto ser jogado em cima da saúde. Como que a saúde pode chegar no nível que chegou? Como? Não tem uma lógica clara hoje. Bauru, eu falo, Duda, tá bem claro isso para todos. A Coab são erros do passado e do presente, juntou tudo, né? E engessado. Você deixa o braço engessado por uma vergonha e se arrastando. Mas tem uma realidade, uma dívida de bilhão. A dívida de bilhão. Agora, o que fazer com isso? Com esses debates demagogo da parte da elite? E não representar a classe operária, a classe predominante, a classe oprimida de Bauru. Está bem claro, Duda. Isso aí a gente não podemos deixar, Duda, passar essa condição que está acontecendo em Bauru. Duda, eu vou falar para você uma coisa. Posto de saúde Salvador Filardi, do lado do Manuel de Abreu. Eu tinha 10 anos de idade, o meu pai ia lá para pegar número 1h da manhã. Chegava 6 da manhã para pegar o número lá, não tinha médico. Eu tinha 10 anos. Hoje eu estou com 37 anos, eu vou lá para pegar número para o meu pai e para os meus filhos. E quando tem médico. Então está claramente que a coisa vem se empurrando a barriga dentro de Bauru há anos. Não é de agora, há anos. Será que ninguém está enxergando isso? Será que ninguém está vendo que as pessoas estão morrendo dentro do hospital? Será que ninguém está vendo o que aqueles funcionários do posto de saúde, do UPA, do pronto-socorro central, do pronto-socorro infantil, fazem pela população, assim até para mais, porque não tem condição. Você vê lá que tem médico lá sozinho, você vê plantão de um médico, uma médica sozinha. Será que ninguém enxerga isso? Até que ponto nós vamos ficar dentro de Bauru e ficar aqui com um debate furado? Nós temos que vir aqui falar a verdade, falar a realidade, pôr a cara a tapa. Não é se ficar escondido na moita, não. É claro isso. Adilson, o PCO tem algum deputado federal? Não, nós não temos ninguém eleito. Nem estadual e nem federal? Não temos. Volto a falar, o Partido da Causa Operária hoje, nós estamos hoje, nas eleições hoje, para denunciar o golpe em andamento. Tá? Nem em outros estados não tem deputado nenhum? Não. Tem algum prefeito em alguma cidade do Brasil? Não. Mas temos vários candidatos esse ano em todo o Brasil. Mas o que eu acho, mas principalmente brigar pelo legislativo mesmo. Sim. Aí que vocês têm cidades que vocês têm candidatos a vereadores com chance de ganhar, Ailton? No estado de São Paulo tem. No estado de São Paulo tem Assis, tem Marília, tem Lins, aqui na região nossa aqui, mas tem vários candidatos, sim. Vamos para o lado político mesmo, onde você está colocando claramente suas ideias. Você acha que o impeachment da Dilma é fato consumado? É um golpe. Sim, mas é fato consumado? É um golpe... Ou ela tem chance ainda de... É um golpe em andamento, porque democraticamente a Dilma foi eleita com 54 milhões de votos, claramente. E agora, por alguns números aí de senadores, querem caçar ela nessa conjuntura. Olha, veja bem, eu vou deixar bem claro aqui o posicionamento nosso. Nós não somos a favor da condição que o PT faz de coligações, claramente, não vou entrar nesse mérito. Mas
O golpe está dando sim, porque foi democraticamente ela ganhou, ela foi eleita. E agora querem caçar ela. Isso é um golpe, tá? Como é que está a esquerda no Brasil hoje, Ailton? A esquerda está no fervor, viu? A esquerda está muito bem articulada, firme. Estamos aí acompanhando todas as entrelinhas e entre tortas, né? Esse golpe em andamento aí por parte de governo, deputado, tudo. E dentro da nossa cidade de Bauru, né? Que hoje somos, querendo ou não, nós temos 4 candidatos golpistas, né? E a gente está aqui para denunciar isso. Você tem ideia, talvez você não saiba isso, mas em quantos municípios, o estado de São Paulo tem 500 e tantos municípios, tem candidato do PCO? Mais ou menos. Mais ou menos aí uns 70, 80. Tem tudo isso? Tem, tudo isso? Tem. Que tática vocês estão usando para juntar simpatizantes em Bauru, Ailton? O que vocês estão fazendo para pegar... Olha, Duda, Porque eu falo assim, só na época da eleição você se manifestar, é muito importante a fiscalização de todo mundo. Eu acho que nós, quem não é político no Brasil, quer ver realmente essa sociedade fiscalizada. Sim. Porque é um absurdo o descrédito político que existe hoje, né, Ailton? Sim. Agora, mas o que eu acho é que vocês tinham que estar tentando eleger vereador, estão entrando, vão para o palanque agora, só durante a campanha, e depois vão ficar 4 anos ausentes. Aí que está o detalhe, Duda. Se eu fosse candidato a vereador hoje, eu não estaria aqui hoje falando sobre a saúde, sobre as 500 mortes que não teve ninguém se posicionando para essas famílias. Eu não teria ninguém aqui falando sobre o IPTU, ninguém estaria falando sobre o transporte, que é uma lenda onde tem um grande vereador aí que bate em cima, que esse transporte de Bauru é uma vergonha. Nós temos 2 empresas com o mesmo dono. Monopólio, você não tem uma briga, uma competitividade. Tendo em vista que o PCO tem claramente que nós tínhamos que ter uma empresa de ônibus da prefeitura, custear, porque tem condições hoje, Bauru, tocar uma empresa de ônibus, por funcionário, por motorista, sintetizar isso aí, tá claro isso. Agora, se eu fosse um vereador, eu não teria, meu amigo Duda, essa condição de estar aqui expondo para a população de Bauru o que tramita nessa vergonha que nós passa aqui, que é saúde, é IPTU, é transporte, é moradia, é isso que está claro, tá? Então eu estou aqui, não estou me privando de ser um candidato a vereador, eu estou aqui também representando a classe operária, a classe trabalhadora, a pessoa que está ali oprimida nos bairros por falta de um ônibus, por falta de um médico. Então eu estou aqui fazendo a minha parte. E eu não vou pedir voto, eu vou que as pessoas entendam o que eu estou falando. Porque a mesma coisa de sofrimento eu também sinto na pele. Eu não vou numa Unimed, eu vou no pronto-socorro central. Meus filhos vão no pronto-socorro infantil. Então essa é a grande luta nossa. Estar junto com essas pessoas. Mostrar para a população o que é real. Agora eu não vim aqui mostrar uma coisa que não é verdade, é uma grande inverdade. Não adianta eu vir falar aqui que eu vou pôr um plano de carreira aqui. Não existe. Eu não sei o que tem lá dentro. Mas, Ailton, vocês apoiaram o PT durante todos esses anos de PT no governo. O PCO fazia parte de apoio. E o PT se uniu à PMDB, se uniu em tudo quanto é tipo de coisa. E tanto é que aqui em Bauru, realmente, vocês enxergam que no PT tem um candidato a vereador que exerce um papel de esquerda fundamental e vocês não se unem ao PT porque o PT fez uma coligação com um partido de direita. Foi o que você disse, não é isso? Isso. Entendeu? E como é que você explica também essa dicotomia de atitudes de vocês? Quer dizer, enquanto o PT estava no governo, o PT servia. Agora o PT está escapando pela... Não, pelo contrário. Nós temos os nossos projetos, as nossas propostas do PCO. O que a gente... Mas quais são essas propostas? As propostas são imensas, inúmeras, que não tem hoje aqui para passar para a população. Mas claramente, uma das propostas primordial hoje nossa do PCO é deixar claro para a população o golpe que está dando em cima de nós, tá? E que o golpe já está dentro de Bauru há anos. O PCO é um partido socialista também? Socialista. Socialista. Sim. E o que fazer para vocês terem mais simpatizantes em Bauru, Ailton? Qual que é o plano de Então, vocês? o plano maior nosso,
que, é claro, é organizar a categoria, organizar as massas, organizar os trabalhadores de fábricas, tá? Então deixar claro para toda a população que aqui a gente não vem para pedir voto, a gente vem aqui para organizar a classe trabalhadora. Bem claramente, não tem que esconder nada de ninguém. E falar a verdade, pôr a cara a tapa, não ficar se escondendo atrás do armário, não. Aqui nós temos que falar a verdade, porque, em primeiro lugar, a pessoa tem que ter brilho na cara de chegar e falar a verdade e não ficar se escondendo em cima de receita do Estado, receita federal. Tem que ficar claro isso para a população. Porque quem sofre, quem morre é o pobre, é o oprimido ali na classe trabalhadora. Como é que você vê a administração, além desses temas que você já colocou, do Rodrigo Agostinho, Ailton? Olha, Duda, claramente eu vi aqui no debate, fiquei muito triste de ver que são algumas falas vazias, entendeu? De falar que há 20 anos tem um trabalho familiar e tal. Me perdoa, Duda. Minha família chegou aqui em Bauru, na Vila Falcão, em 1932. A gente sabe muito bem quem fez aqui dentro de Bauru e quem deixou de fazer. Agora, eu não vou colocar a ponto de falar que está tudo bem, que é uma mentira. É uma mentira. E não vamos jogar problema para o governo federal, não. Vamos jogar a administração, a real administração de Bauru. Aonde já se viu você não enxergar um problema de saúde, um pronto-socorro? Aonde já se viu você não ver problema no transporte? Aonde já se viu você não ter uma avaliação de IPTU, de pessoas que já se aposentou, que ganha salário mínimo e tem que pagar R$1.000, R$1.200 de uma casa que ele mora há mais de 40 anos? Isso é uma má administração, Duda. Isso aí não vem falar, que o partido... Não, isso é uma má administração. Tem que vir a público, mostrar para a população realmente o que está acontecendo lá dentro. Me abra essa caixa preta. Bauru está claro. Não adianta eu vir aqui falar para você, que é isso. Não, eu tenho que falar a verdade. Como é que você vê o papel do governo de Estado, do Alckmin? Vergonhoso. Vergonhoso. E, Duda, eu vou colocar um adendo aqui, já para responder essa pergunta sua. Aonde já se viu um policial militar ter que trabalhar no dia de folga no serviço delegado? Uma prefeitura chegar, tirar a verba para pagar o serviço delegado? Se realmente a prefeitura está junto com o governo, por que não paga um salário decente para o policial militar? Por que não paga um salário correto para ele não precisar trabalhar no dia de folga? E colocar o policial para pedir alvará em comércio? Onde já se viu? Coloca um fiscal da prefeitura, uma pessoa gabaritar para aquilo lá, não colocar um policial militar dentro de um comércio para pedir alvará. Isso é uma vergonha. Onde já se viu? Policial militar não é para ficar oprimindo. Policial militar tem que fazer o dever dele. Segurança. E ponto, e acabou. Agora, prefeitura fazer conchavo de colocar o policial militar no serviço delegado, policial militar tem que ter salário real, verdadeiro. Policial militar não tem que ficar trabalhando no bico para a prefeitura, não. É isso que é claramente. E respondendo a sua pergunta do governo Alckmin, um governo golpista, um governo que deixou os alunos das escolas estaduais aí, mais de 40 dias em ocupações para não fechar a escola. O desvio de dinheiro da merenda, que é uma vergonha, onde já se viu arrancar comida de uma criança dentro de uma escola. A criança é o futuro nosso. Onde já se viu, eu não acredito num negócio desse. Agora, dentro de Bauru, a gente consegue ter um Detran maravilhoso. Ailton, nós temos tempo limitado, infelizmente, Sim. por acordo com os partidos. Você tem 1 minuto para fazer suas considerações finais para o nosso telespectador. Muito obrigado, Duda. Eu quero deixar claro aqui para a população de Bauru a tal real que acontece dentro de Bauru. A gente não pode se esconder atrás do armário. Falar da saúde, falar da moradia, falar da reforma agrária, claramente para todos. Nós não temos que se curvar na mentira. Não deixe, não vote nos golpistas. Nós temos 4 candidatos golpistas dentro de Bauru. Muito obrigado. Obrigado, Ailton. Boa sorte para vocês, viu? Tá? Obrigado. Bom, tá aí, é o primeiro vice-prefeito.
A gente vê que o Ailton, claro, oposição totalmente de esquerda, mas é uma pessoa politizada. E é isso aí. Isso é democracia, né? Que nós queremos que realmente vigore no Brasil. E a TV prevê cumprir seu papel. Amanhã tem outro candidato a vice-governador, nesses 6 dias seguidos. Cada dia teremos um candidato a vice-prefeito de Bauru, com 30 minutos para expor as suas ideias. Eu agradeço a sua audiência e continue aí ligado nos horários alternativos da TV Prevê.